Eu não sei qual foi o investidor que falou isso, eu não vou conseguir atribuir a frase a ele, mas ele falou assim, ó: "Investimento tem que ser tão sem graça a ponto de você ficar parado esperando a grama crescer para cortá-la". Então você tem que ficar esperando, imagina você sentado esperando a grama crescer. Se você quer adrenalina, vai para Las Vegas com R$ 100, né, você vai viver uma adrenalina, com US$ 100. Então, Der R$100 não dá pra não dá pra nada, né, não dá pra nada, não vou nem deixar sentar. Mas enfim, tem que ser sem graça mesmo, porque senão não faz sentido. e assim, quando você começa a investir, eu lembro quando eu era garoto, lá estava começando lá atrás, eu entrava a cada 5 minutos pra ver a posição. Todo mundo passa nessa fase. Não tem como. Você colocou seu dinheiro ali, você e agora porque é dopamina, né, você vê o negócio subindo, o negócio caindo, verdinho, vermelho, você vai E cair. esse é o problema, é a dopamina. Se você transformar o investimento em, O picos, dopaminérgico. né, exato, picos de dopamina, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, vai fazer jiu-jitsu, vai jogar futebol, ir namorar com alguém, sei Meu lá. irmão começou a investir agora. Aí meu irmão tem 24 anos, ele não tinha investido ainda na bolsa, né. Em casa de ferreiro, espetê de pau, né. Aí ele começou a investir e tal, aí a gente comprou algumas ações lá, ele comprou algumas ações e ele sempre me manda print da home broker dele lá. Aí ele fala: "Ó o resultado do dia", aí de vez em quando ele manda assim: "Pô, ganhei R$ 2.000 hoje, a variação do dia, esse negócio é bom demais, muito obrigado, não sei o quê". Aí depois ele manda assim um print depois de uma semana assim: "Pô, tô perdendo R$ 300, que você fez com a minha carteira? Que é isso? Você Exatamente. não, calma aí, não quero, tá na hora de tirar e tal", que isso, né, você então não fique preso ao patrimônio, né, fique o que é legal e o que faz reforço dopaminérgico, ao invés da Ritalina e do Venvanse, é o dividendo, né. O dividendo, Ajuda mesmo. quando você vai fazendo as escadinhas, você consegue fazer reforço positivo, e aí a pessoa continua investindo. Eu até falo pro pessoal assim: "Cara, você quer ver se sua estratégia tá dando certo? Se tá tudo indo muito bem? Especialmente no momento que você tá muito emocionado porque você viu seu patrimônio oscilar", como aconteceu agora, há pouco tempo atrás. O patrimônio de muita gente que investia em empresa best, assim, especialmente porque muita gente tinha Banco do Brasil, ficou variado pra baixo, né, ficou no vermelho. Falei: "Cara, abre no Investidor 10, abre a proventos, vê o anual, vê se tá uma escadinha de subir os seus proventos. Se isso estiver acontecendo, tá dando certo". Porque a cada ano que passa, você tá recebendo mais dividendo. E às vezes tá até dobrando o tamanho do dividendo, do valor que você tá recebendo. Então tá dando certo. Foca nisso, entendeu? Não foca no necessariamente no patrimônio, porque é o curto prazo, o patrimônio vai oscilar, ninguém vai saber por quê, vai oscilar amanhã, hoje vai ficar positivo, amanhã vai ficar negativo. Você não controla isso. Mas o que que você controla? O quanto de dividendo você vai receber. Por quê? Porque isso depende do aporte que você faz, depende das ações que você tem, depende da quantidade de papéis que você tem também. Então é para mim, isso me ajuda, assim, a trazer a racionalidade de novo. E a mentalidade de você fazer aporte recorrente, ela é bom porque ela te traz uma disciplina de custo na vida, né, de gestão financeira mesmo, porque o cara quando tá realmente focado em aportar, o cara que quer, pô, não quer almoçar. Tem uma história, era sonora, essa história é interessante aí. Lá na bio do meu Instagram tá assim, ó: "Sou médico, mas salvo mais vidas ensinando a galera a investir". Aí muita gente essa frase pegou mal, não tem como eu trocar mais, né. O pessoal fala assim: "Ah, então eu quero um médico ruim". Não, não era isso não. Porque realmente eu tratei muita gente com hipertensão, muita gente com depressão, muita gente com tabagista, alcoólatra e tal, e isso depende muito mais da pessoa do que do médico para controlar, porque a maior parte dessas problemas, dessas doenças crônicas e vícios e tal, são comportamentos delas. E aí quando eu comecei o canal, eu comecei a abrir as turmas e tal, eu comecei a receber alguns depoimentos, assim, que eu dava um nó na garganta, assim, que quase me fazia chorar, cara. E tem um sem vergonha que eu nunca vou esquecer dele, cara. O cara falou assim: "Léo, você me ajudou demais, agora eu já consigo projetar, eu gasto R$ 300 com carteira de cigarro todo mês. Eu vou através desses investimentos aqui agora que você tá me ensinando, eu vou aportar pra mim conseguir comprar garantir meu cigarro". Olha que sem vergonha. Ele começou, né, comecei a aportar e tal, ele foi me atualizando. "Léo, agora eu já tô ganhando mais ou menos uns R$ 10, R$ 15 de dividendos, Comprar uma e já dá pra comprar e tal". Ele falou assim: "Léo, agora olha que legal, eu comecei a diminuir o quanto eu consumia de cigarro, antes eu gastava 300, agora eu tô gastando só 200, que eu tirei R$ 100 pra me conseguir bater logo a minha meta". No final, cara, passou uns 6 meses depois, ele falou assim: "Léo, Nem cara, quero mais fumar. obrigado, cara. O vício que eu tinha aí desde os meus 15 anos, agora eu não fumo mais, porque agora eu tenho os dividendos, cara". O investimento é o vício do bem. É o vício do bem. Eu fui corrigido inclusive porque eu falava isso, não existe vício do bem, é hábito, e eu fui corrigido justamente aí eu falava: "O investimento é o vício do bem, cara, o dividendo é a dopamina do bem ali, que te tira de qualquer tipo de vício ruim, né".
E aí, pô, é um hábito absurdo, Não, assim, né? exatamente. Tem um poder transformador. Eu concordo. Absurdo que sim. Quem experimenta não acaba mudando a mentalidade. Você citou esse exemplo do maço de cigarro, mas tem infinitos outros. Eu brinquei aqui que às vezes o cara deixa de comprar um almoço para eu juntar o dinheiro para investir, mas às vezes o cara muda a mentalidade dele, ao invés de eu comprar a refeição à noite, não, eu vou fazer uma marmita, vou cozinhar, vou levar pro trabalho, ao invés de ficar gastando dinheiro para sobrar mais para aportar no final do mês. Isso acontece, cara, isso é recorrente. O que eu sempre digo pro pessoal é que você não pode ser também 8 ou 80. Então, pô, não vou viver mais porque eu só vou investir. Ou também só vou viver e não vou investir. Você tem que ser no meio, nem 8, nem 80. Então você vai aproveitar bem a sua vida hoje, você vai curtir com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, se você tiver filho, ao mesmo tempo que você vai poupar também para o seu futuro. E é pensando em você e na sua família. Então, para você conseguir continuar curtindo com a sua família, continuar realizando seus sonhos no futuro, você precisa poupar o que você está ganhando hoje, porque lá na frente você não vai ter mais essa energia toda que você tem. Uhum. Então, o vício, esse hábito, é pensando nisso. É no seu próprio bem e da sua família. Você pode, às vezes a pessoa fala, pô, é meio egoísta isso, né? Falei, cara, de certa forma até é um pouco egoísta, porque você tá pensando no seu próprio bem, mas o seu próprio bem é o bem pra sua família também. É o bem pra todo mundo, entendeu? E aí eu acho que isso se torna um hábito interessante. Então, eu também, quando comecei a investir, pô, às vezes queria economizar em algumas coisas e tal. Mas eu sempre me preocupei também em não virar um cara 8 ou 80. Do tipo, pô, não vou mais sair com os meus amigos, não vou mais me divertir, não vou mais sair com uma namorada, ou não vou mais viajar porque eu preciso investir. Dá pra fazer as duas coisas, entendeu? Tá, sempre dá. Tudo sobre equilíbrio. Tudo sobre equilíbrio, entendeu? Eu sinceramente, eu acho que na vida terão momentos que você estará desequilibrado. Ah, sempre tem. E todo mundo tem certeza que o Léo passou, pode ter sido É a famosa curva de Laffer, né? Só que pois é, pode ter sido estudando para o vestibular de medicina, tenho certeza que sua vida ficou desequilibrada, você em algum momento também, a minha também, trabalhando muito mais, mas é justamente, assim, em momentos você vai desequilibrar para buscar o equilíbrio mais adiante, né, e é também um pouco de falta Isso, exato. dessa mentalidade de olhar também para o longo prazo, né, se o sim, cara não consegue enxergar que ele vai ter que muitas vezes sofrer agora para depois colher ali na frente. E eu sempre ouço isso, né. Meu irmão é um cara que gosta de gastar pra caramba, gosta de viver pra caramba, o irmão do Bruno também. Mas aí eu sempre falo, ele fala: "Pô, tem que viver, não sei o quê, amanhã depois eu vou estar velho, vou estar com dinheiro, vai servir pra quê?". E eu acho que as pessoas acham que é isso, né, que o cara vai começar a investir, e ele só vai receber a grana lá, ou só vai ter uma grana suficiente pra ele viver quando ele tiver 60 anos, Não, é que 70. ele acha que ele vai investir e vai parar de viver, não precisa parar de viver, você pode É. fazer as 2 coisas, essa é a intenção, entendeu? É um pouquinho, né, um pouquinho, um pouquinho. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como médico e tal, eu tinha ainda tenho talvez em algum momento eu faça isso, né, não é meu projeto agora, não é minha prioridade, que é ser neurologista. Mas enfim, quando eu comecei a fazer, eu tive que tomar essa decisão, se eu ia começar a trabalhar ou se eu ia entrar pra residência, que era mais 6 anos de estudo. E aí eu fui e falei assim: "Pô", comecei a fazer conta, né, a maior parte dos médicos não fazem conta, principalmente porque a maior parte dos médicos trabalham autônomos, não tem direito e tal, então falando da classe médica mesmo, tem várias outras classes que é assim também. E aí eu falei assim: "Pô, se eu trabalhar durante 6 anos, totalmente desequilibrado, fazendo plantão de 72 horas, durante 6 anos, quando eu terminaria a residência, e eu ganharia muito mais sendo neurologista do que clínico geral, atendendo em porta de emergência, com 6 anos eu teria acumulado um patrimônio que o neurologista aportando 3 vezes mais do que eu, nunca mais me alcançaria". Então é sobre preferência temporal mesmo. Então eu concordo também. É óbvio que também não dá pra parar de viver. Se a minha princesa me pedir uma pizza hoje, falar: "Vocês têm certeza? Ó, poderia virar tanto de dividendos". Você não vai falar: "Ah, não, com essa pizza eu vou comprar uma ação de BB Seguridade". Eu não vou falar isso pra ela, né, mas enfim, assim, realmente, a parte de desbalancear tem que ser principalmente quanto antes você fizer isso, melhor, Sim. porque juro composto funciona com o tempo, né, depois de 7, 8 anos que começa a funcionar. Então, quanto antes você fizer isso, melhor. Eu costumo falar que, na vida, assim, eu pra quem não sabe, né, acho que algumas pessoas me acompanham aí, mas para quem tá me conhecendo, eu pego onda, né, desde moleque. Então, eu vejo muitas coisas na vida, é muito parecido com surfar, assim, você entrou no mar, o mar tá gigante, você tem que atravessar a arrebentação, vai tomar onda na cabeça pra caramba, vai ter aquele comecinho ali que você vai sofrer. Cara, atravessou a arrebentação, calmaria, você tá tranquilo, pegou uma onda, curtiu, então é isso, eu acho que a vida é muito parecida, sabe, você vai ter que sempre no comecinho ali sofrer, passar a zona de arrebentação, depois você passou, você respira tranquilo e aí exato, as pessoas tinham que olhar um pouco. Bom exemplo isso aí, hein, vai começar a usar isso aí. Não, é bom exemplo. Eu tenho um amigo meu. É bom exemplo mesmo, é isso aí. E assim,
no Brasil, infelizmente, as pessoas acabam assim, o povo brasileiro é sofrido pra caramba, né, a gente sabe, né, cada um tem uma realidade, vocês ainda mais que tem vários inscritos no canal, que analisa a carteira e tal, vocês devem ver essa realidade muito mais de perto do que eu aqui, que tô dentro do ambiente de instituição, que as coisas chegam, mais digeridas. Mas eu sei que é difícil, né, não dá pra falar que, porra, o cara consegue Uhum. simplesmente poupar, tem gente que o cara não falta dinheiro todo mês, né. E aí, assim, são escolhas, né, tem que muitas vezes abrir mão de alguma coisa em determinado momento do tempo e não ficar se Não, vitimizando. com certeza de alguma coisa você vai ter que abrir mão se você quiser poupar seu dinheiro e começar a investir. Então é aquilo, às vezes o cara gasta 100% do negócio, às vezes ele vai ter que cortar alguma coisa. Então, pô, Sim. é o que eu falei, não dá pra você ser 100% só farra. Vamos pensar no cara que não tá endividado, por exemplo, e ele não precisa pagar de juros e nem nada, mas ele gasta 100% do salário dele com festa, com viagem, com farra, qualquer que seja ela. Esse cara vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, pode isso pra ele ser um momento de arrebentação, entendeu? Hum. Abrir mão disso pode ser esse momento da tormenta. Só que depois ele vai ver: "Pô, graças a Deus eu abri mão, porque foi graças a isso que eu cheguei na calmaria", entendeu? Mas então você vai ter que sofrer mesmo no começo, especialmente se você é um cara que não é tão regrado assim, conseguir fazer o dinheiro sobrar. Mas, cara, Ou que tem uma não é impossível. Eu tenho um pouco dessa minha opinião aqui. Quem quer realmente, faz, mano. A minha opinião é essa. Se você percebeu, se você viu o valor mesmo, eu preciso investir, você vai conseguir investir. A minha opinião é essa. eu sempre falo, né, porque o cara muitas vezes o cara tá começando, o cara não sobra dinheiro e tal, e aí pergunta: "Ah, o que que eu posso investir aqui?" O cara geralmente quer uma aposta milagrosa, quer uma carta do tigrinho pra multiplicar o patrimônio e tal. Cara, não existe isso, assim, eu acho que eu já falei algumas vezes em podcast, o Bruno sabe, mas eu acho horrível a mentalidade do jogador da Mega Sena, entendeu? Que o cara tá sempre esperando Esperando pelo. o bilhete premiado pra ganhar e o Eu tenho um cara. cara que tá esperando a aposentadoria pro governo te pagar pra você passar essa mentalidade, o problema não é em si você jogar, o problema não é você esperar a aposentadoria, o problema é a mentalidade. Ser a única ficha, né. É. Eu até postei esse relato que eu recebi no DM do Insta, Aham. que o cara falou assim: "Pô, Bruno, eu comecei a te acompanhar, eu faço motoboy de iFood", falou: "Eu trabalho isso todo dia, de segunda a segunda, não tenho folga, mas gastava todo o meu dinheiro. Ganhei um pouquinho melhor do que um salário mínimo", ele falou, mas na correria, 16 horas por dia, sei lá quanto, ou seja, o cara, pô, trabalho pesado mesmo. Ele falou assim: "Gastava tudo, mas eu comecei a perceber que era melhor eu começar a investir, porque em algum momento eu não vou mais conseguir dirigir 16 horas por dia minha moto, entendeu? Alguma hora eu vou cansar, Sim. alguma hora eu quero ter mais tempo com a minha filha ou com a minha mulher". Eu falei: "Eu comecei a investir". Aí ele começou com R$ 50 por mês. Pô, já é uma mudança, entendeu? Já é o início. É os R$ 50 por mês que vai mudar a vida dele completamente de um dia para o outro? Claro que não. Isso é um. Que vai mudar em 1 ano, 2 anos, talvez não. Talvez não também, mas 10 anos também não, mas tá. 10 anos também não, mas a mentalidade mudou. E aí o que que ele vai começar a fazer? Hoje é 50, amanhã é 100. Aí amanhã é Exatamente. 200. Aí depois começa a receber um pouquinho de dividendo. E aí esses 200 viram 220, que se você olhar percentualmente já é muito bom o aumento. 10%. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai chegar um momento onde, às vezes, ele para de trabalhar um pouco com o iFood, ele consegue ganhar de uma outra forma, e aí ele vai investindo mais. Então, a mudança da mentalidade é a primeira etapa que você tem que ter. Talvez seja mais difícil, mas à medida que você muda, as coisas caminham bem. Não, e eu tenho certeza que, assim, vocês 2 como, analisando ações, entrando no segmento de ações, vocês isso reverberou para os negócios de vocês, Sim, muda a mentalidade. sim. Tenho certeza que uma das coisas que fez você largar talvez a medicina, foi que você viu a possibilidade de ter um negócio e ganhar muito mais em escala do que você ganharia e num curto espaço de tempo, porque você muda a mentalidade, não é só o investir. Sim, O fato de você acompanhar empresas, saber como que as coisas funcionam, muda também, né, porque você consegue ter uma possibilidade enxergar uma possibilidade de ganhar mais. exato. Eu sempre falo que o cara que muitas vezes o cara tá estourado, o cara não consegue poupar nada, e tal, investe em conhecimento no curto prazo, assim. Tenta, sei lá, e tem tanta coisa de graça no YouTube, você irá fazer um trabalho Nem excelente. precisa. Exato, você não precisa, se você não quiser gastar nada, você não precisa, porque tem um monte de vídeo de graça, Sim, você entendeu? consegue pesquisar um monte de coisa. Hoje em dia o ChatGPT, entra no ChatGPT lá, pede para ele criar uma playlist para você de vídeos com conhecimento de negócio que você consegue fazer e tal, para você criar escala e Cara, eu vou te falar uma coisa sair de aqui. 0 a 0, né. Pegando só eu e o Léo, vamos fingir que só existisse nós 2 que fazia vídeo no YouTube de finanças. Não é só nós 2, tá, tem um monte de gente, Hum. inclusive gente muito maior do que a gente. O Léo já é maior que eu, por exemplo, mas, pô, tem o Primo Rico, tem o Bruno Perini, eles também fazem. Mas pega isso, o Léo posta um vídeo por dia, diferente, eu não posto o mesmo vídeo todo dia, então são assuntos diferentes todos os dias. Eu posto 2 vídeos por dia.
Só num dia o cara conseguiu assistir 3 vídeos diferentes de diferentes assuntos relacionados a investimento, relacionado à mentalidade de poupar, mentalidade de investir, análise de empresas, montagem de portfólio. 3 vídeos por dia, de graça, sem o cara precisar pagar nada. É só querer, pô. E são vídeos, beleza, algum pode ter 30 minutos, outro 40, mas um pode ter 12, outro pode ter 8. Assiste velocidade 2 se o cara quiser. Exato. Pô, em 1 hora ele matou, em 1 hora e meia ele matou. Matou escrevendo, estudando. Já muda a mentalidade, entendeu? É só querer, cara. Só, minha opinião é só querer. Uma vez eu estava falando, assim, conversando com meu irmão me deu meu irmão mais velho, né, ele me deu um choque de realidade. Eu falei assim: "Pô, não tenho tempo, tô trabalhando pra caramba, não consigo treinar, não tô indo na academia, tô, pô, ficando gastando minha Ao invés de saúde". ficar no TikTok 2 horas por dia, fica vendo vídeo no YouTube. E aí ele falou assim: "Cara, entra no tempo de uso do teu telefone aí, vê quanto tempo você fica nas No coisas". TikTok, vê lá. Falou: "Eu tenho certeza que você tem 1 hora no teu dia pra você parar e treinar, só não é sua prioridade, porque se fosse sua prioridade, você já estava lá". Então a gente tem que É igual, só uma descontração. É igual, uma vez eu não é a minha experiência, tá, graças a Deus. É. Mas um conhecido meu, assim, né, "Ó, tu primo do amigo", um amigo meu, não é a minha experiência, eu juro mesmo, se fosse a minha eu falaria que era meu. lá vem. O cara estava conversando com a menina, e aí ela não respondia ele, Aham. demorava muito tempo pra responder. Uma coisa é você demorar um pouquinho, às vezes tá trabalhando, tudo mais, normal, você não fica 100% do momento no WhatsApp. Mas assim, demorar 2 dias pra te responder, falei pra ele, falei: "Meu amigo, 2 dias pra responder você, uma pessoa que está com o celular 100% do momento, dorme com o celular, porque não era a prioridade dela te responder. Porque se fosse, ela arranjaria tempo pra responder, entendeu? É a mesma coisa com o negócio do investimento. Se você tá arrumando desculpa, "Ah, tô ocupado. Ah, não sei o quê. Ah, eu tô cansado", é porque não é prioridade. À medida que se torna prioridade investir, você vai acompanhar as coisas, você vai conseguir acompanhar. Talvez você não consiga acompanhar 3 vídeos por dia, mas às vezes o cara pode acompanhar um dia o vídeo do Léo, outro dia pode cair num vídeo meu, ele vai assistir, outro dia pode cair num vídeo seu aqui na Genial, entendeu? Essa prioridade que o cara tem que colocar na cabeça. Porque senão, meu amigo, você vai arranjar desculpa pra tudo. É igual a menina que ficou enrolando o cara. "Ah, desculpa, estava trabalhando. Dormi aqui". Pô, dormiu por 2 dias. Hibernou? Você entendeu o que eu tô falando? É isso, é. Tá, mas isso e isso é até um dos pontos que eu bato da importância do cara começar, assim, investindo, olhando para dividendos, porque o fato de pingar na conta te gera um estímulo que faz você mudar a prioridade mesmo. Isso é reforço positivo, É, comprovado neurofisiologicamente, reforço positivo. É isso aí. A gente tem uma parte a gente tem um sistema límbico, que é o mais interior do nosso cérebro, e o que diferencia a gente do primata é o córtex pré-frontal, que é esse que fica o córtex fica atrás do frontal mesmo, desse osso aqui, por isso se chama pré-frontal. O sistema límbico, ele é composto por várias coisas, e vou citar 3 estruturas, que é o hipocampo, o giro parahipocampal e a amígdala. Não é a amígdala daqui não, a amígdala lá é cerebral mesmo. Uhum. E aí, quando você tem um reforço positivo e reforço negativo também, tá? Então, você tem que escolher qual o tipo de reforço que você quer. Você enfia o dedo dentro da tomada, leva um choque, seu cérebro entende que é ruim, ele ativa o giro parahipocampal, ativa a amígdala e fala: "Pô, não faz isso de novo", e grava no hipocampo, memória de longo prazo. Você nunca mais vai colocar o dedo dentro da tomada. Se você coloca um reforço positivo, por que que existe todo mundo pega a carteira de cigarro e fala: "Pô, dá câncer, eu vou morrer, se eu continuar fazendo isso vai ser ruim pra minha saúde", mas mesmo assim ele fuma. Por quê? Reforço positivo. Toda vez que ele fuma, o giro parahipocampal ativa a amígdala e fala: "Pô, isso aí é bom, hein, cara, dopamina". Aliviado, Aí grava no hipocampo. Toda vez que você fumar vai ter isso. baixa a pressão, né, o cara O cara fica alivia o tranquilo, estresse. então reforço positivo. Veio de uma coisa ruim, mas é reforço positivo. Que teoricamente, no fundo, é um reforço negativo, mas o cérebro gosta da dopamina. Quando você vê o dividendo, é a mesma sensação, cara. É a mesma sensação. O giro parahipocampal ativa a amígdala, você fala: "Pô, eu vou aposentar com isso aqui, cara". Eu lembro o meu primeiro dividendo, eu investi em MXRF11, lá 7 anos atrás, foi 7 centavos. Mostrei pra Índia, ela riu de mim e falou assim: "Não, vamos aposentar com isso aí nunca". Eu falei assim: "Opa, é 7 centavos, mais 7 é 14, daqui um dia vira 10, R$14, 140". Foi o primeiro reforço positivo que eu tive nos dividendos. E aí eu falei: "Pô, agora não é mais se eu vou aposentar, é quando eu vou aposentar". Sim. E aí o hipocampo falou assim: "Ó, pode gravar aí esse negócio, continua fazendo esse negócio, vamos gastar nossa energia", que o cérebro é preguiçoso, mas vamos gastar nossa energia fazendo isso aí, porque justamente por a gente ser preguiçoso, a gente aposenta mais rápido, ficamos mais tempo sem fazer nada. Exato.